bem-vindos. Para aqueles que estão também nos vendo ali online, também sejam todos bem-vindos. Antes de nós nos assentarmos, você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, um versículo bem pequenininho, que eu quero trabalhar um pouquinho nessa noite com ele, amém? Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus, ela diz assim, glória a Deus. Ela fala assim, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Então, repetindo, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Feche os teus olhos, vamos orar. Precioso Espírito Santo de Deus, que privilégio para nós é estarmos aqui na Tua presença. O Senhor é tão perfeito, Espírito Santo. O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor trabalha de uma forma tão pessoal, tão íntima, tão carinhosa, tão amorosa. E nesta noite eu quero pedir gentilmente ao Senhor, à medida que nós formos conversando aqui, Espírito Santo, o Senhor possa então estar falando ao coração de cada um dos Teus filhos. Existem culturas diferentes aqui, existem entendimentos diferentes aqui, mas há um só Espírito, e o Senhor, Espírito Santo, é perito em fazer isso. Por isso fale, testifique ao coração de cada um dos teus filhos nesta noite. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir. Então adequa, ajusta, molda essa palavra de uma maneira que traga um impacto no coração e na vida deste teu filho e da tua filha. Da mesma maneira que o Senhor tem falado comigo sobre essa palavra, fala com a tua igreja nesta noite. Eu preciso totalmente de Ti, Senhor. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu aqui sou somente um cidadão normal, comum. É a unção, o poder e a graça do Senhor que eu preciso sobre a minha vida nesse momento. Por isso eu me humilho diante de Ti. E eu peço, venha, Senhor, tome a minha vida, use a minha boca. Eu quero ser um instrumento Teu, que eu possa me diminuir para que o Senhor possa crescer e aparecer neste lugar, e ser engrandecido e exaltado aqui, Senhor. É o que eu peço e também é o que eu agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, pode se sentar, querido. Nós estamos, vivendo um tempo onde a maioria das igrejas elas têm os seus eventos, voltados ali para Páscoa mesmo, e eu estava meditando um pouquinho hoje à tarde sobre isso, e eu diria, Senhor, ajuda-nos a entendermos, o que é a Páscoa, o que representa a Páscoa, e o Senhor, Ele me levou a pensar num cântico, que nós cantávamos na igreja há tempos atrás, ainda cantamos ele, e ele diz assim, o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Isso, querido, isso, adorar e fazer Teu nome grande e Te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Queridos, Jesus,
ele quebrou, ele rompeu essa barreira, né? Antes de Jesus e da cruz, Jesus habitava em um certo lugar, e alguns homens tinham acesso a esse certo lugar, e iam ali de tempos em tempos se encontrar com ele. Mas através de Jesus e da obra da cruz, o véu se rasgou e o caminho se abriu. E Jesus deixou de habitar em determinados lugares para habitar em mim e em você. Isso é a obra da cruz. Hoje Jesus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas hoje Ele habita dentro de mim e de você. Essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. E eu e você precisamos tomar posse disso e entendermos isso. Ele habita em nós. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele deixou de habitar em determinados lugares para viver dentro de mim e de você. E quando nós entendemos isso, nós precisamos então valorizar essa morada do Senhor, essa habitação do Senhor, que sou eu e você. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? Nós ainda estamos falando acerca de fé, tratando nesse mês acerca desse tema de fé, né, envolvendo a fé. E nessa noite eu quero falar com você sobre andar por fé e não por vista, né? Esse texto, esse versículo, ele fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meu irmão, quem anda por fé jamais andará por vista. Quem anda por fé jamais andará por vista. Mas quem anda por vista jamais andará por fé. Essas duas coisas não andam juntas, elas não combinam. Ou é uma ou é outra. Ou você decide andar a sua vida por vista, ou você decide andar a sua vida por fé. E essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar, né? Hebreus capítulo Hebreus 11:1, ele deixa muito claro isso, né? Que é o texto que fala sobre a fé, né? Hebreus 11:1, ele fala assim, ó, lá na NTLH, né? Tá na NTLH aí? Isso, ele fala assim, ó: a fé, ela é a certeza de coisas que vamos receber. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é algo que eu e você não temos a visão, a vista daquilo. A fé é quando nós cremos naquilo que ainda não existe, como se já existisse. A fé é você ir lá no mundo espiritual e chamar e trazer à existência aquilo que está no mundo espiritual para aqui, para o mundo natural. Isso é fé. E eu e você temos que entender isso, porque quando nós entramos pela vista, a vista vai nos limitar a irmos e vivermos determinadas coisas que a fé não nos limita. E eu quero usar um texto nessa noite, que talvez eu diria que é o texto que melhor ilustra isso que eu quero falar com você nessa noite, né? É o texto que talvez mais seja claro e objetivo do que eu quero falar sobre fé e vista nessa noite. Então vamos comigo, você que está com a tua Bíblia aí, e você que não está, acompanha pelo telão. Mateus capítulo 14, versículo 25 até o 32. Deixa eu correr aqui. Esse texto ele é muito conhecido, eu até mencionei ele na quarta-feira um pouquinho, mas ele trata exatamente sobre isso. Ele fala assim, ó: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aqui Jesus ele faz um convite, né? Ele fala assim: venha, respondeu ele, Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Então até aqui por enquanto. Veja, Jesus ele vem até os discípulos se assustam num primeiro momento, mas depois eles percebem que é Jesus, e Jesus então ele faz um convite, né? Pedro ele é ousado e ele fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá até o Senhor. E ele fala assim: vem. E Pedro faz o que, querido? Pedro ele sai de dentro do barco e ele começa a caminhar por fé. Diga, por fé. Nesse momento aqui, Pedro estava andando por fé. E quando você anda por fé, você anda assim sobre as águas. Quando você anda por fé, você vive sim os milagres e o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando você anda por fé, não existe barreira, não existe gigante, não existe impossível para você, não existe nada que pare você, quando você decide andar por fé. E aí é que está o meu e o seu desafio. Porque seria maravilhoso se essa história ela parasse por aqui, né? Mas ela não parou. Ela na verdade ela continua, né? Então Pedro ele foi até a direção de Jesus. Agora olha o versículo 30. Ele começa com um mas, vírgula. Mas, vírgula. Quando reparou o vento, ele ficou com medo. E começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, veja, queridos, Pedro, ele decide andar por fé. E enquanto ele estava andando por fé, e ele não estava com os olhos dele em lugar algum que não fosse Jesus, e ele estava caminhando por sobre as águas, mas ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou para o lado, e quando ele olhou para o lado, ele começou a ver ventos, ele começou a ver tempestades, e aquilo gerou em Pedro medo. Diga, medo. Meu irmão, o medo, ele me paralisa e ele te paralisa. O medo me impede e te impede de viver milagres. O medo me impede e te impede de galgar degraus na minha e na sua vida. O medo me impede e te impede de viver o meu chamado, o teu chamado, o propósito de Deus na minha e na sua vida. Por quê? Porque infelizmente nós começamos com Cristo muito bem. Eu diria que a maioria de nós, muitas vezes estamos andando por fé, e é bonito você ver alguém andando por fé, porque nada para ele, nada para, ele está ali focado em Jesus, e por vezes pessoas chegam perto dele e dizem para ele: olha, cuidado, e ele não tem preocupação nenhuma, porque ele está ali por fé. Mas quando você começa a olhar ao seu derredor, e você começa a ver as situações, o medo toma conta do teu coração, e ali você começa a afundar. Ali você começa a naufragar. E olha, querido, não tenha medo, porque mesmo que você afunde, Jesus ele vai estender a mão e ele vai tirar você desse lugar. Porque Jesus ele é assim. Ele jamais vai nos deixar afundar.
Mas o que Jesus quer é que eu e você possamos parar de andar pela nossa vista, por aquilo que nós vemos. E Ele quer que eu e você andemos por fé de verdade, como homens e mulheres experimentados por Deus. E não mais focado, como nós temos ouvido há dias atrás aqui. Eu estou cheio de fé. Por que você está cheio de fé? Porque a minha conta bancária está muito boa. Eu estou cheio de fé, porque a saúde está muito boa. Eu estou cheio de fé, porque tudo vai bem, meu emprego vai bem, a minha vida vai bem, tudo vai bem. Meu irmão, precisa de fé para isso? Não precisa, querido. Está tudo certo, tudo em ordem, tudo maravilhoso. Não precisa. Fé é quando você olha e vê e fala assim: não tem saída e não tem solução. Isso, agora saiu da mão do homem e agora está nas mãos de quem? Meu irmão, quando alguém fala assim, preste bem atenção. Quando alguém fala assim, não tem mais o que fazer, é nessa hora que você tem que dar um aleluia e dizer: agora se não tem mais o que fazer, agora saiu da mão do homem e entrou na mão de Deus. Na mão de Deus. E eu e você precisamos entender isso. E eu marquei aqui duas coisas que eu quero falar nessa noite, duas condições para que eu e você possamos viver uma vida de fé e não de vista. Duas coisas que são sérias. A primeira delas, eu nem quero entrar nela, mas a primeira coisa que nessa noite eu e você precisamos entender, meu irmão, é que para começar a viver por fé, não tem outra forma senão sair do barco. E qual é o teu barco hoje? Porque Pedro estava literalmente dentro de um barco. Aquele barco trazia para ele segurança, estabilidade, Não significa que se viesse uma tempestade ali, eles não poderiam morrer, não é verdade? Isso não significa segurança alguma. Assim como eu e você muitas vezes estamos empregados numa empresa há 10, 12 anos e achamos que aquilo ali é sinônimo de estabilidade pura. Aonde, meu irmão? Ou aquele que tem uma empresa e uma empresa sólida há alguns anos e ele acha que essa empresa ela é sólida e nunca será abalado. Aonde, meu irmão? Diga isso para mim. Aonde está essa segurança? E nessa noite eu quero começar dizendo para você: qual é o barquinho que você precisa sair de dentro? Talvez seja a sua própria família. Abraão era um homem que a sua natureza, o seu temperamento, era família. O próprio temperamento de Abraão, ele era um homem família, Porque ele tinha as suas características família. E o que Deus fez com ele? Sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, ele não foi obediente, porque ele levou de tiracolo um sobrinho. E o sobrinho dele trouxe ou não trouxe um monte de problemas para ele. Então para Abraão, por exemplo, era família. Mas talvez você nessa noite seja o teu emprego. E eu também não estou aqui dizendo para você que você tem que sair largando seu emprego. O pastor falou lá na igreja que eu tenho que largar meu emprego, Eu não estou dizendo isso para você. Eu só estou dizendo uma coisa para você: não coloque a tua fé no teu emprego. Não coloque a tua fé no teu patrão. Então qual é? Outros pode ser a economia, o dinheiro, Não, eu tenho uma vida estável, eu tenho uma vida muito estável, eu tenho um dinheiro muito bom guardado, E isso traz para mim uma estabilidade muito grande. Cuidado, querido. Muito cuidado com isso. E eu também não estou dizendo que você não deva fazer, poupar, fazer as suas economias. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo para você: a sua fé não pode e não deve estar nisso. Então, qual é a zona de conforto sua hoje? Viver de fé é viver fora da zona de conforto.
E nós, irmãos, todos nós queremos um lugarzinho para onde nós precisamos. Todos nós queremos um barranquinho aonde nós podemos nos encostar, não é verdade? É maravilhoso. A gente já quer chegar num lugar e já achar um cantinho. Aqui está confortável para mim. A gente quer. Ninguém quer lugar de desconforto. Todo mundo quer o conforto. Agora, meu irmão, escute bem. O conforto é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque o conforto vai te impedir de crescer e de avançar na sua vida. O conforto vai te atrofiar. O conforto vai fazer de você um encostado, até um incrédulo, para te ser bem sincero, né? Eu não tenho tempo para isso, mas uma vez eu já falei sobre isso aqui, e eu queria só usar essa ilustração, né? Que eu acho que é válido para você entender onde eu quero chegar. Mas conta-se uma história, que havia um monge, né? E esse monge, ele saiu fazer uma peregrinação por algumas terras. E ele levou com ele um discípulo. E esse discípulo foi com ele, e eles passaram por vários lugares, né? E eles chegaram numa determinada casa, e ali havia uma família muito pobre, uma família muito simples, cheia de necessidades. E aí eles começaram, esse monge, né, o mestre ali começou a conversar com aquele chefe de família. E ele falou para aquele chefe de família assim: e vocês vivem do que aqui, né? E aquele chefe de família falou assim: a gente tem uma vaquinha. E essa vaquinha dá um pouquinho de leite, a gente faz um queijinho. E aí desse queijinho a gente tem o leite, a gente tem um alimento para a gente comer. E a gente vai tocando a nossa vida, né? Essa vaquinha, ela vai trazendo sustento para nós, né? E aquele monge, ele se despede daquela família. E ele sai com aquele discípulo dele. E ele, por trás da casa, ele avista a vaquinha. E aquela vaquinha estava pastando bem pertinho de um barranco. E aquele mestre, ele fala para o seu discípulo: discípulo, empurra essa vaquinha no barranco. E aquele discípulo fala para ele: mestre, você ficou louco? Como assim empurrar a vaquinha no barranco? Se nós empurrarmos essa vaquinha no barranco, essa família vai morrer de fome. Essa vaquinha é tudo que eles têm. Empurra ela, empurra. E ele falou: olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou seu discípulo, e por ser obediente ao Senhor, eu vou empurrar a vaca. E eles empurraram a vaca, irmãos. E a vaca foi pro brejo. Literalmente pro brejo. E anos se passaram. E aquele discípulo se tornou um mestre. E ele voltou novamente a peregrinar por aquelas terras. E ele passou por aquele lugar e ele viu uma casa muito grande, muito bonita. E um homem sentado na área daquela casa, né? E ele resolveu se aproximar daquela casa. E ele bateu e ele falou: tudo bem? Tudo bem. Ele falou: o senhor mora nessa casa? Moro. Há muitos anos? Há muitos anos. Ele falou: olha, eu passei aqui há muitos anos atrás, e aqui nessa casa havia uma família muito pobre, muito humilde, que passava uma necessidade tão grande. E hoje eu estou passando aqui, e eu vejo uma casa tão grande, carros na garagem e tudo mais. São vocês mesmo? Ele falou: sim, somos nós mesmos. E ele falou: e você não acredita, rapaz, aconteceu uma tragédia com a gente tão grande. Ele falou: e o que aconteceu? Ele falou: nós tínhamos uma vaquinha, e a vaquinha caiu do barranco. Mal sabia ele que o monge tinha empurrado a vaquinha. Só que daí nós não tínhamos mais o leite, nem tínhamos mais o queijo. Nós não tínhamos mais nada. E os meus filhos, na necessidade de nós sobrevivermos, eles começaram a mexer a terra. E acredite você, eles encontraram no nosso terreno um poço de petróleo. E hoje nós somos milionários. Talvez eu e você, querido, precisamos empurrar essa bendita vaquinha que nós temos na nossa vida. Porque é a nossa zona de conforto.
Muitos de nós não queremos sair do barco, porque andar sobre as águas vai exigir de mim e de você fé. E é melhor nós ficarmos quietinhos aqui dentro do barco, seguros. Agora, a minha pergunta, meu irmão, é: que segurança é essa que um barco pode trazer para mim e para você? Deixa eu te dizer uma outra coisa. Se Jesus quiser que você ande por fé, Ele vai com muito amor e carinho fazer assim com a mãozinha dele, dentro do seu barquinho, assim, ó. Ele vai fazer com a mãozinha dele assim, ó, com bastante amor e carinho, assim, ó, e jogar você do seu barquinho dentro da água, para você começar a tomar uma decisão na sua vida. Às vezes Jesus vem aqui com todo esse amor e carinho e usa uma palavra para falar comigo e com você, com muito amor e carinho, dizendo assim: meu filho, sai daí, meu filho, para com isso, larga essa zona de conforto. Mas se você não ouvir, Ele pega eu e você e nos leva para a escolinha dele. E a escolinha dele, irmãos, é doída, é prática, não é teórica não. É onde Ele vai me levar e vai te levar para os lugares de maior desafio. Então, queridos, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Não sei, talvez a sua zona de conforto seja: você precisa estudar. Tem pessoas que precisam adquirir conhecimento, estudar mais. Sabe, estão estagnadas no emprego. Até o chefe quer promover, mas vai promover como? Não tem mais do que promover, porque precisa de um curso. E se você não estudar, você não sai, não vai avançar, não vai evoluir. Então a sua zona de conforto é porque gosta de chegar em casa todos os dias, deitar no sofá e assistir televisão e ficar tranquilo. Mas tem horas, irmãos, que nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto e voltarmos novamente a aprender, a estudar, para buscarmos outras oportunidades na nossa vida. Nunca é tarde para voltar e para aprender. Então eu não sei qual que é. Não, mas para mim está muito bom agora, meu irmão. Está muito bom agora. Por exemplo, se nós pegarmos, e isso é muito sério, se nós pegarmos uma pessoa que se aposentou há 10 anos atrás, eu não vou nem muito longe, há 10 anos atrás, e você pegar a aposentadoria dela, e você ver a correção da inflação e de tudo que está acontecendo na economia do nosso país, daqui 10 anos você acha que ela consegue sobreviver com o salário dela de aposentado? Não consegue, meu. Mas só que a hora que aposenta, o que vem na cabeça? É sombra e água fresca. Eu quero sossego, eu sei disso. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos parar. Nós temos que nos mover, amém? Então, primeira coisa, aonde é o seu barco? Eu não sei, cada um aqui deve ter o seu barco aí. Você precisa deixá-lo. Você precisa deixá-lo. Talvez Deus esteja chamando pessoas para servir no ministério, e você não sai, porque você quer ficar no seu barquinho, no seu conforto. E servir a Deus vai exigir de você muito tempo, muita renúncia, muita coisa. Então eu prefiro ficar aqui no meu barco, pastor. Então eu não sei qual que é o seu barco, mas nessa noite eu creio que o Espírito Santo esteja falando aí já no teu coração, amém? Então a primeira condição que eu preciso para viver por fé, para andar por fé, é elevar os meus olhos para Deus. Diga, elevar os meus olhos para Deus. Olha o que Salmo 121, 1 e 2 diz, na NTLH, Thalita. Ele fala assim, ó: olho para os montes e pergunto. Salmo 121. Isso. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Querido, escute, para você começar a andar por fé nessa terra, você tem que tirar os teus olhos da economia, você tem que tirar os teus olhos do governo, você tem que tirar os teus olhos das coisas materiais, e você tem que colocar os teus olhos em Deus. Você tem que tirar os teus olhos da circunstância que você está vivendo hoje. Não olhe para a circunstância que você está vivendo hoje, porque a minha vida e a sua vida não é feita de uma foto.
ela é feita de uma história, não é uma foto. Talvez a foto sua hoje, a foto tirada da sua vida hoje, não seja a melhor foto, talvez seja uma foto feia de se ver, mas não significa que a sua vida se resume a isso. Deus está trabalhando para que isso mude, e em breve mudará. Mas se você ficar olhando para isso, o que vai acontecer? Meu Deus, olha a situação do mundo, aonde nós estamos chegando. Ah, meu pai, agora não tem mais o que fazer, o desemprego vai tomar conta, agora a miséria vai chegar. Meu irmão, você serve a um Deus que é dono do ouro e da prata. Você serve a um Deus, você tem aliança com Deus que é dono do ouro e da prata. E se Ele é o teu pai, e se você tem uma aliança com Ele, não tema, não tema. Nós não podemos temer. Mas não foi você que ouviu sexta-feira a notícia de um desemprego. Meu irmão, se o homem fechou uma porta, Deus abre duas. Melhor do que aquela ainda, vai por mim. Pare de olhar para a sua circunstância e comece a levantar os teus olhos e colocá-los no Senhor. Pedro, enquanto olhava para Jesus, andava sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, ele afundou. E se eu e você pararmos de olhar para Jesus, nós vamos afundar. E esse é o meu e o seu desafio, querido. Porque a maioria do tempo nós não estamos olhando para Jesus, nós estamos olhando para homens. Sabe por que as pessoas largam Jesus? Porque elas não olharam para Jesus, elas olharam para homens. Porque se elas olharem para Jesus, elas nunca o deixarão. Pessoas abandonam a fé, abandonam a igreja. Tudo isso é porque ela tem um contato com o homem e não com Cristo. Porque quando você tem um contato com Cristo, você jamais o abandona. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Salmo 34, 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção, ou ficarão desapontados. Meu irmão, enquanto os teus olhos estiverem em Deus, jamais você demonstrará tristeza, jamais você ficará decepcionado. Agora, se você tirar os teus olhos de Deus, meu irmão, você vai se decepcionar. E é isso que eu e você precisamos entender, essas coisas. Meu irmão, quando eu leio versículos como esse, quando eu leio outro versículo que eu quero ler aqui, Filipenses capítulo 3, projeta para nós também, Filipenses 3, 7 até o 11, uma outra declaração do apóstolo Paulo. Quando eu vejo esses homens declarando essas coisas, isso mexe comigo, porque eles estavam vendo algo que eu e você não estamos vendo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Mas para mim, NVI, né? Mas para mim, o que era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, ao poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o que esse homem está dizendo aqui. Tudo que eu vivi, tudo que eu sabia, tudo que eu conquistei, eu largo tudo e para conhecer ainda mais a Cristo. Sabe, irmãos, quando os nossos olhos vão para Cristo, tudo perde a importância, tudo perde o valor. A nossa vida ganha um sabor diferente, uma alegria diferente.
uma paz diferente. Pessoas não conseguem entender, quando os teus olhos estão em Deus, nada te abala, nada te abala. Agora, quando os teus olhos, eles saem de Deus, e eles vêm para as circunstâncias, aí certamente, eu e você, seremos abalados. Seremos abalados, porque os gigantes vão se aparecer, vão se levantar, e quando você olha para um gigante, certamente, ele vai te assustar. Eu imagino Davi diante de Golias, mas ele não estava olhando para Golias, ele estava olhando para Deus, e ele sabia que jamais Golias o derrotaria, porque quem estava com ele era muito, infinitamente maior e superior a Golias, assim como Gideão e assim como tantos outros homens. Sabe, é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Aonde você tem colocado os teus olhos? Aonde estão os teus olhos? Para onde você está olhando hoje? Para a medicina? Para a economia? Para pessoas? Para as circunstâncias que você está vivendo na sua vida? Talvez você entrou por essa porta nessa noite e pensando assim: sabe Deus, eu não tenho mais saída. Sabe Deus, eu não tenho mais chance. Para mim não tem mais o que ser feito. Eu quero desafiar você nessa noite a tirar os teus olhos desse lugar e voltar os teus olhos para o Senhor. Faça como o salmista fez: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso, os teus olhos têm que estar lá, meu irmão. Você tem que acordar todos os dias pensando nele. Você tem que acordar todos os dias olhando para ele. Você tem que estar todos os dias atento a isso. Eu estava conversando com meu pai esses dias atrás. E eu falei isso, eu estava falando para ele, né? Queridos, tem muitas pessoas que têm esse hábito, né? Eu tenho uma avó, uma vozinha lá, bem idosinha mesmo, né? E o programa preferido da minha avó é Cidade Alerta, né? Cidade Alerta. Ela, irmãos, 93 anos, né? Aí você chega lá, ela fala assim: não, filho, é porque, olha, eu estou preocupada, porque pode entrar aqui em casa e pode roubar a gente. Eu pensando com ela: vó do céu, a senhora manda um mundo no meio do mato, escondida lá no meio do mato, ninguém nem sabe que a veinha mora lá no meio do mato. Mas você viu o que estão fazendo com os idosinhos? Eles estão atacando os idosinhos. Eu falei: vó, pelo amor de Jesus Cristo, vó. Ah, vó, põe a sua esperança no Senhor, olha para Cristo, né? E às vezes você pega pessoas que se alimentam desse tipo de coisa. Meu irmão, se você ficar assistindo isso, o que vai acontecer comigo, com você? Você desacredita da vida, você desacredita do ser humano, você desacredita do mundo. Você para agora, você para com tudo, porque é isso que nós vamos ver. Notícias em cima de notícias, como o Silvano estava falando aqui agora há pouco, escândalos, e eles vão acontecer. Assim como eu estava falando para um homem ontem, eu falei: eu sei que você está decepcionado com igrejas, mas eu quero dizer para você que existem muitas igrejas sérias, e existem sim muitos homens e mulheres de Deus sérios. Não pare, tire os teus olhos dele e coloque os teus olhos em Cristo. É por isso que você está abalado dessa forma, porque você o tempo todo falou para mim de homem. E a minha pergunta para você é: e Jesus? O que você tem para falar de Jesus? Aí ele pegou e falou: não, mas o que eu vou falar de Jesus? Eu falei: isso, querido, vai, começa. Fala para mim de Jesus. Ele é bom? Ah, ele é bom. Ele ama? Ele ama. Ele cuida? Cuida. Ele é amor? Ele é amor. Ele é tudo isso? Ele é tudo isso. E eu falei: por que você está abandonando ele? Por que você está abandonando ele? Porque você está abandonando ele. Mas pastor, é porque você não viu o que eu passei. Eu falei: meu querido, deixe os homens de lado,
entregue eles ao Senhor, e o Senhor cuidará deles. Segue a tua jornada, vai viver as coisas novas que Deus tem para a sua vida. E nessa noite eu quero dizer para você: tire os teus olhos de tudo aquilo que não seja Cristo. Diga assim, ó: os meus olhos, a partir de hoje, estarão em Cristo. A partir de hoje, eu não olho mais para o lado, eu olho para Cristo. Faça isso e você vai ver se a sua vida não muda. Amém? Uma outra condição que eu quero compartilhar com você é que a fé, ela é ativada pelas suas palavras. Diga: a fé é ativada pelas minhas palavras. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha o que está escrito lá. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? Lembre, a sua fé, ela é ativada pelas tuas palavras. Se você está dizendo que você é um derrotado, você já é um derrotado. Se você está dizendo que você é um perdedor, um fracassado, que você é um burro, que você não pensa, e isso e aquilo, é isso que você está determinando na sua vida. Então comece a entender: a fé, ela é ativada pelas tuas palavras. Use a tua boca e comece a declarar mudança e transformação sobre a sua vida. Olha que interessante esse texto, né? Está lá em Números 14, versículo 6. Nós vamos ler do 6 até o 9. Olha lá: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Essa versão minha aqui, ele fala como se fosse pão. Você tem, irmãos, aqueles espias estavam dizendo assim, ó: mas tem gigante, eles são grandes, olha, certamente nós vamos enfrentar muita dificuldade lá, nós podemos até entrar naquela terra, mas eu acho que vai ser muito difícil para nós, sabe, a vaga de emprego é boa, mas eu estou com 10 na minha frente, e eles têm curso disso e daquilo, eles também são formados nisso e naquilo, é muito, não vai dar, meu irmão. Talvez esses 10 que estão com você, nenhum deles tem o que você tem. Meu irmão, se você tiver Cristo, você tem tudo. Ali no seu lugar, comece a declarar: eu tenho Cristo, eu vou devorar esses meus concorrentes como pão, eles vão perder, e eu vou avançar, e eu vou ganhar, e eu vou ser o melhor, e eu vou ganhar muitas coisas, porque Deus está comigo. O que você tem declarado? O que você tem profetizado? O que você tem declarado e profetizado, isso será sobre a sua vida. Porque a fé é ativada por aquilo que você fala. E muitos de nós pensamos assim. Talvez muitos de nós carregamos conosco, né, essa visão distorcida de que nossos pais já colocaram em nós um medo, né, muitas coisas que nós carregamos, marcas mesmo. Nós somos de uma geração, os mais velhos aqui são de uma geração de pais que muitas vezes não tiveram uma cultura, não tiveram um preparo, um estudo, então eles tinham muito medo de tudo, né? Medo de viverem essas coisas, havia uma incredulidade ali, e nós carregamos conosco isso.
Medo. Por anos da minha vida eu vivi com medo. A minha vida era uma vida de medo. Para eu trocar de um emprego eu ficava anos para tomar uma decisão. Viu, você tem uma vaga de emprego boa, vai pagar 10 vezes mais do que você ganha. Mas eu acho que não é o melhor para mim. Eu vou ficar esperando. E o cara esperou. O cara esperando. O cara é louco, porque ficou um ano esperando eu tomar uma decisão. Porque eu tinha medo. Medo. O medo me levava a isso. E hoje eu vejo o que eu estou vivendo. É loucura. Porque a fé, ela não anda pela vista. Ela não anda. Ela não anda, querido. E hoje eu tenho tranquilidade que se Deus falar para nós, pode partir, meu filho, e pode começar um trabalho lá naquela cidade tal, pode começar a criar os fundamentos lá, porque nós vamos estruturar um ministério lá. Meu irmão, eu não penso 2 minutos em começar, porque hoje eu entendo que nós caminhamos por fé, e nós trazemos à existência coisas que ainda não existem pela nossa fé. Mas se eu e você ficarmos presos a uma visão, certamente as coisas não vão mudar na nossa vida. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Feche os teus olhos aí no seu lugar. E eu queria que você começasse a usar a sua boca agora. Eu queria que esse fundo aumentasse um pouquinho o volume para mim. E eu queria que você exercesse como Josué e Caleb a sua fé. Começa aí com a sua boca a declarar agora. Começa com a sua boca a confessar agora. Eu não sei o que você precisa confessar. Eu não sei o que milagre que você precisa. Eu não sei as portas que você precisa. Mas eu quero que você abra a sua boca. Abra a sua boca. Fale. Determine isso no mundo espiritual. Deus está aqui e Ele está ouvindo. Ele está pedindo para você. Fala. Fala. Assim como Ele disse para Jeremias 33. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda nem sabe. E nessa noite Ele vai anunciar. E nessa noite Ele vai mudar coisas na sua vida. Então começa a declarar. Usa a tua boca agora. Pela fé, comece a falar. Eu não sei o que você quer, mas eu sei que se você falar, Deus vai trazer à existência o que você falar com a tua boca nessa noite. Então comece a falar. Fale, 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 fale. O Espírito Santo está mandando eu dizer para você assim, ó. Porque sois tão tímidos, homens de pequena fé. O Espírito Santo está dizendo aqui, ó, porque vocês são tão tímidos, homens de pequena fé. Comece a declarar a mudança e a virada da sua vida hoje, porque ela vai acontecer. Comece a declarar. Comece, use a sua boca, seja tomado pela fé. Fale, professe. Vem, Espírito. Toma a boca desse homem. Toma a boca dessa mulher, Espírito Santo. Toma, Espírito Santo. Toma, Espírito de Deus. Toma, Espírito de Deus. Toma, Espírito de Deus. Eu espero que você já tenha dito tudo. Eu espero que você não tenha perdido a oportunidade de abrir a sua boca nessa noite e determinar algumas coisas no mundo espiritual. Não perca a oportunidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor já está liberando os anjos dele lá no céu. O Senhor já está dando ordem aos anjos dele ao teu respeito. E hoje ainda na sua casa chegará notícias da parte
parte do Senhor. Ainda hoje você receberá notícias da parte do Senhor para a sua vida. Ei! William, volta, calma. Isso. Você já falou tudo o que você tinha que falar aí? Aleluia. Então agora abre os teus olhos. Isso. No Evangelho de Marcos, não precisa projetar, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, ele diz assim: tudo o que vocês me pedirem e crerem, isso acontecerá. Se você crê, o que saiu da sua boca nessa noite está se materializando aqui no mundo natural. E em breve você testemunhará disso aqui. Isso é sério. Toninho, pega a Célia, traz a Célia aqui. Isso, William, vem cá, os ministros, Arnaldo, Renata. Isso, igreja, vamos ficar de pé. Isso. Agora eu e você.